Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos os paroquianos e amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube da Paróquia de São Pedro Apóstolo. Intenções da Santa Missa. Pelo 7º dia de Maria Rosa Zangrande, pelos falecidos Maria Ema Soares, pelas almas do purgatório, pelas almas dos familiares de Silvia Barroso, pelos falecidos da família de Cidinha Oliveto, em ação de graças, pelos agentes e dizimistas aniversariantes do mês de abril, pelo aniversário matrimonial de Charles Dias e Ana Maria Azevedo, na intenção da cura e libertação do mundo, da família de Silvia Barroso, família de Isis Palma Davi, pela conversão do mundo, pelo fim desta pandemia, pela saúde de Alice, Benedito, Maria Gonzaga, Elson, Lirian Costa e marido Roberto Carlos, e seus filhos, Patrick, Stefan, Gleice Regiane e seu neto, Davi Lucas, Luana, Maria Helena, Mateu Francesco, Teodoro Augusto, Mateus, Lídia Palheta, Yolanda Cunha e Leandro Prado. Iniciemos a nossa celebração com muita alegria, cantando. Cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. De Cristo. Queridos, nós estamos na terça-feira da segunda semana da Páscoa e nós queremos reconhecer os nossos pecados. Nós queremos, assim como Nicodemos, o povo da noite, nós queremos renascer do alto, renascer do Espírito e abandonar a vida segundo a carne. Perdão, Senhor, pelas nossas faltas, perdão pelo nosso egoísmo, perdão por tudo aquilo que nos afasta de vós. Cantemos, pedindo a misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade, ó, tende piedade, ó. tende piedade de nós.
piedade, ó, tende piedade, ó. Tende piedade de nós, Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Tende piedade, ó, Tende piedade, ó, tende piedade de nós. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe, Senhor, nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Oremos. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder de Cristo ressuscitado e, tendo recebido as primícias de seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E no Senhor revestiu-se de esplendor. 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 Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. E no Senhor revestiu-se de esplendor. E no Senhor revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. E no Senhor revestiu-se de esplendor. E no Senhor revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. E no Senhor revestiu
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. Tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos, damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo as coisas da terra, como acreditareis se vos falar as coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo, eu não poderia começar esta homilia sem fazer-vos uma referência à primeira leitura da Santa Missa de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos. Uma das passagens mais bonitas e também mais difíceis de toda a Bíblia. É a experiência pós-pascal da Igreja. É a experiência pós-pascal de Cristo ressuscitado. Padre, como é que eu vou saber que o meu testemunho é um testemunho de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro? Pascal. É isto aqui. O capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Isso não tem nada a ver com romantismo. A primeira coisa é esta: a Bíblia não é um livro de romance. A palavra de Deus não é um conto de fadas. É um livro que trata de histórias de comunidade, principalmente o livro dos Atos dos Apóstolos, de desentraves, de dificuldades, de lutas, de desentendimentos, inclusive entre os próprios apóstolos, mas também de uma experiência lindíssima de vida de comunidade. Um só coração, a sua alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Olha que coisa interessante. Com grandes sinais, eles davam testemunho de que Cristo estava vivo, ressuscitado. E esse testemunho, meus queridos, era um testemunho verdadeiro. E aí vem o mais interessante: entre eles ninguém passava necessidades. Se eu, cristão, católico que comungo, eu não me incomodo, eu digo, para usar uma palavra mais forte do que incomodar, se eu não me indigno, obrigado, se eu não tenho aquele sentimento de indignidade ao ver alguém passando necessidade num país tão rico como o nosso, é porque o meu senso de cristianismo está desfeito. Quando eu leio na palavra de Deus que entre eles ninguém passava necessidade, eu não estou falando de uma sociedade rica. Pelo contrário, no tempo de Jesus haviam sim pobres e os impostos eram altíssimos. O Zaqueu era cobrador de impostos abusivos e a população pobre chegava a ser miserável. Mas ninguém passava necessidade. Pois aqueles que possuíam terras e casas vendiam, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos, e esses era distribuído conforme a necessidade de cada um. Eu estou falando aqui, meu querido, de uma
distribuição de renda saudável, de os mais ricos não se tornarem usurpadores e os mais pobres não se tornarem miseráveis. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja, quer que cada vez mais cada brasileiro, cada brasileira viva com dignidade, que consiga o pão nosso de cada dia e o pão de seus filhos e filhas. E que esta sociedade não explore aqueles que são mais fracos. E aqui nós precisamos sempre, estamos pregando pela internet, pelos meios de comunicação, lembrar, não é honesto, não é justo que políticos aumentem os seus próprios salários neste tempo de pandemia. Não é honesto, não é cristão, não é humano fazer isso. Não é humano que eles próprios determinem as próprias leis e aumentem seus próprios salários, enquanto tem gente passando fome e aumentou o número de milhões de desempregados em nosso país. Eu não posso ler a palavra de Deus e deixar de olhar para o nosso país. Eu não posso ter uma fé nas nuvens. Eu tenho que ter uma fé olhando o que acontece na realidade do nosso país. Isso é possível, gente. Nós não estamos contando um conto de fadas. Nós não estamos falando de romantismo. Nós estamos lendo algo que está ao nosso alcance enquanto povo de Deus. E eu digo mais, quando a nossa paróquia, quando as nossas paróquias em Guaratinguetá, de pessoas simples, vêm aqui e trazem uma cesta básica, vêm aqui e doam seu dízimo, eu estou falando dos atos dos apóstolos acontecendo hoje. Não estou falando de gente que tem salários trilionários, que tem auxílio disso, auxílio não. Eu estou falando de gente que partilha o pão dos seus próprios filhos com gente que nem conhece. Os atos dos apóstolos pode ser vivenciado ainda hoje. Ainda ontem nós contávamos alegres os números de cestas básicas que vocês, queridos devotos, depositaram e que estão chegando às famílias mais carentes de nossa paróquia. E as pessoas felizes, porque embora desempregadas, alguém pensou em pôr um feijão, um arroz e uma mistura. Eu não sabia o que era mistura, isso é vocabulário próprio dos guaratinguetaenses, dos vale-paraibanos. Se tiver alguém de outro estado aqui, vai lá, vocês vão ver. Mistura é uma coisa que eu aprendi, tanto com a Silvana Conzeira daqui que eles estão rindo aqui, da casa paroquial, quanto do vocabulário próprio daqui que a gente está aprendendo cada vez mais. Mas vocês fazem com que isso chegue à mesa das pessoas. Isso é muito bonito. Eu quero lhe parabenizar e pedir a Deus que nunca falte na sua mesa, nem para você, nem para os seus filhos, nem para a sua família. Isso é o que significa nascer de novo, Nicodemos. É isso que desde ontem Jesus está tentando lhe fazer entender no Santo Evangelho. E Jesus até dá um puxãozinho de orelha nele, dizendo, olha, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Quer dizer, você é mestre, você é sabedor, você é estudioso, mas está precisando nascer de novo. É reaprender as coisas. Eu tenho certeza que nesse momento de pandemia, tem muitos católicos nascendo de novo. Tem muita gente renascendo do Espírito. Tem muita gente reaprendendo com humildade. Padre, eu sempre vi as coisas desse jeito. Agora eu estou revendo-as sobre um outro prisma, sobre uma outra tonalidade. Isso é renascer para as coisas do alto. Isto é o que Jesus está pedindo ao povo da noite, a Nicodemos. Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Não sabes que crer em Jesus ressuscitado é partilhar o pouco que tem, não é só ficar como se fosse vitrine e sorrindo para os outros, vivendo uma fé só para os outros?
crer e renascer do alto, não basta saber, tem que procurarmos a duras penas, vivermos isso. E para concluir, meus queridos, estas chamadas de puxão de orelha, isso que Jesus fez muitas vezes no Santo Evangelho, é porque é possível. Deus não nos daria uma missão se nós não tivéssemos capacidade, hombridade, possibilidade de cumprirmos isto. Deus chama o nosso país para uma vida mais igualitária, para uma vida de uma distribuição de renda mais honesta, onde as pessoas possam viver com mais qualidade de vida. E isto é possível, sim, se este Evangelho se tornar realidade na minha, na sua casa, dentro das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse momento do ofertório, eu gostaria que você apresentasse aqui no altar de Deus. Eu sei que você tem muitas coisas, muitos pedidos. Muitos deles colocaram na página de nossa paróquia. A propósito, eu queria vos dizer que tudo que você aqui descreve, tenha certeza de que nós carinhosamente lemos e apresentamos no altar. Então, suas intenções são bem acolhidas, todas, por cada um de nós, a cada aviso de Santa Missa diária que nós fazemos. Coloque aqui no altar de Deus. Você não está podendo fazer a sua oferta material, mas tenho certeza de que você apresentará-la ao Senhor Deus com sua contribuição. Cantemos. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nosso eterno pão da vida. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Pelo mistério desta água, deste vinho, possamos participar de milagres das Jesus. Bendito sejais, vinho da salvação, de coração contrito e humilde. Vejo tua grandeza, minha pequenez. Falai-me sobre as minhas faltas. Que posso dar-te eu, só eu sei, eu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Eu sou, teu sou. Teu sou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam uma fonte da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene em que o Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna. As portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos
Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Hóstia Santa, eu preciso de ti. Hóstia Santa, eu preciso de ti. Hóstia Santa, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, nada sou. Eis aqui o Cristo vivo, ressuscitado, eucarístico, mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, Pai, de vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso arcebispo Orlando e os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição,
de maneira especial aqueles cujos nomes apresentamos no início desta missa, e o 7º dia de Maria Rosa Zangrande. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém. Honra e louvor ao Pai, que em Cristo nos salvou. Amém, amém. Honra e louvor ao Pai. Que em Cristo nos salvou. Os Atos dos Apóstolos, a primeira leitura diz que não havia necessitados entre eles. A partilha é um milagre, é um grande milagre. Vamos rezar juntos o Pai Nosso por este nosso país e por esta nossa grande vontade de ajudar. Quem tem mais um pouquinho, ajuda quem tem pouco, que perdeu tudo no meio desta grande crise. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olhei nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, Amém. que a paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais Esta o união pecado do corpo e o mundo, sangue de Cristo. tende piedade de nós. Senhor Jesus Cordeiro de Cristo. Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem a vida eterna. Amém. Você de casa pode fazer a sua comunhão espiritual. As câmeras da nossa futura Web TV São Pedro captam para você agora o que nós gostaríamos que você pudesse receber fisicamente no seu coração, Jesus Eucarístico. Não é preciso muito para fazer alguém feliz. Um pouquinho de vinho, um pedacinho de pão, preenche o coração e faz falta para muita gente. Enquanto cantamos o cântico de comunhão, receba Jesus espiritualmente no seu coração.
beleza te olhar, te tocar. Fazei, Senhor, que conservemos no coração e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Jesus Eucarístico ressuscitado. Olhe para Jesus, querido paroquiano, querido amigo, querida amiga que nos assiste, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. Várias vezes você participou da Santa Missa na igreja, comungou. Quem sabe até tenha ficado um pouco disperso, desatento. Hoje você sabe que isso não pode mais acontecer. De repente a gente é privado de receber a Eucaristia, de vir à igreja, e aí o que resta? Você deve comungar sempre como se fosse a última vez. Lembro, como se fosse hoje, há cerca de 30 dias atrás, celebrávamos a missa num dia e no outro dia, domingo cedinho, tive que fechar as portas da igreja e explicar ao povo que estava chegando que eles não poderiam participar da Santa Missa. Pouca gente sabia que aquela seria a Santa Missa que fecharia as igrejas naquele sábado à noite, aqui em nossa cidade. Agora, Jesus, eu te assisto pela tela de um celular, pela tela de um computador, por uma televisão. Faze com que as mãos deste sacerdote sejam as minhas, para tocar em vós e encher o meu coração de vontade de te receber e de estar unido a ti, Jesus. E eu peço também, Senhor, dá um pouco de sossego aos que estão aflitos nesse momento de crise em nosso país. Dá uma porção redobrada de consciência àqueles que usurpam dos bens públicos em detrimento dos menos favorecidos.
E por fim, Senhor, faze com que este Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, não seja um conto de fadas para o nosso país. Faz com que ele se torne realidade e que não haja necessitados entre nós. Que os que têm um pouco mais sejam sensibilizados, tocados a partilharem o que têm. Não precisa de muito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegando ao fim da nossa celebração, muito obrigado a você que participou e assistiu essa Santa Missa. Quem assistiu pelo YouTube? Quem participou da plataforma? Hoje não foi pelo YouTube, hoje foi pelo Facebook. Então, quem assistiu já sabe que pode compartilhar esta Santa Missa. Às vezes acontece da gente conseguir a transmissão pela plataforma do YouTube, às vezes não, mas a gente não desiste nunca. Meus queridos, amanhã nós estaremos aqui celebrando a Santa Missa neste mesmo horário, às 20 horas. Já se programe, mas às 16 horas, a psicóloga da nossa obra social da paróquia, a Magda, vai fazer uma live sobre esse momento, como encarar esse momento de isolamento social, as notícias tristes que nós temos nas televisões. Do ponto de vista psicológico, a gente vai ter uma orientação, você vai poder participar com perguntas ao vivo e vai ouvir algumas sugestões, algumas orientações. Além da missa que diariamente você participa, é bom ouvir as orientações profissionais de uma psicóloga que também vai nos ajudar. É a nossa paróquia fazendo o que pode dentro das possibilidades de ajudar. Falando em ajudar, muito obrigado pelo que você tem feito. Nós estamos com mais de 70% das nossas despesas. Deus vos abençoe cada vez mais. Nós estamos com o nosso panfleto de a live que nós vamos fazer ainda esta semana sobre o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. E isso tudo é para te ajudar no seu processo de catequese, você que está em isolamento social, que está em casa. Então, vai dando suas sugestões sobre o melhor horário em que nós possamos fazer esta live. Queremos a sua audiência, a sua presença. É uma catequese sobre o sacramento da confissão. Além do YouTube, do Facebook, a nossa paróquia agora também abriu, chama perfil, uma conta no Instagram. Isso aí é com os jovens. Eu não tenho Instagram, mas agora a paróquia já tem. Então, é só você procurar lá, São Pedro Guará. Está escrito assim, São Pedro Guará, lá no Instagram. E você vai poder acompanhar as postagens e as lives que a partir de agora a nossa paróquia vai estar também nessa outra rede social. Além do Facebook, do YouTube, também no Instagram. Muitos jovens utilizam esta plataforma, esta rede social. Então, nós queremos também atingir esse público. Amanhã nós vamos dar explicações ainda melhores de como você pode acessar também pelo Instagram. Tá bem? Muito obrigado às meninas que cantaram. Vocês podem formar agora uma nova dupla
de músicos da nossa paróquia, vocês podem acompanhar cada dia. Nós temos, graças a Deus, bons músicos, pessoas que com grande disponibilidade, grande humildade também, põem as suas vozes, os seus talentos a serviço do Senhor. Hoje foram 2 meninas, tá vendo? As meninas, as mulheres aqui prestando seus dons, serviços a Deus e a nossa paróquia. Vamos agora receber a bênção final da nossa celebração, mais uma vez, agradecendo por você fazer parte dessa nossa família, a família da paróquia São Pedro Apóstolo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, a paz, a saúde e a bênção de Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, vamos em paz, que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Novo, tudo novo, renovado. O Espírito de Deus me renovou. Tudo novo, renovado. Novo, tudo novo, renovado. Segurança eu encontrei no meu Senhor. Tudo novo, renovado. Quero viver como as aves do céu. O Espírito de Deus habita em mim. Não temerei se então vacilar. O sustento das minhas asas Deus dará. Quero viver como as aves do céu. O Espírito de Deus habita em mim. Não temerei se então vacilar. O sustento das minhas asas Deus dará.